Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. 9 pessoas são dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação na Baía de Inhambane. Um marinheiro sobrevivente do incidente diz que a embarcação transportava pescadores e que foram surpreendidos por 2 ondas gigantes. Muito boa noite. Respondemos a partir da região de Inhamua, muito próximo à Praia da Barra, para ser mais específico, na zona do cruzamento de Babalaza, onde por volta das 17, 18 horas, melhor no início da noite de hoje, uma embarcação que transportava pescadores naufragou na Baía de Inhambane. Sucede que os mesmos saíram por volta das 6 horas para a pesca e quando regressavam, segundo contam testemunhas, foram surpreendidos por uma maré. Aliás, quem assim o conta é o marinheiro que estava a pilotar a embarcação na hora do naufrágio. É até agora a única pessoa encontrada depois que o naufrágio aconteceu e por isso mesmo conta na primeira pessoa o que realmente aconteceu. Logo a temperatura mudou. Por mudar a temperatura, tentamos sair para voltarmos cá em casa às 3 e tal. Aconteceu acidente pelo caminho quando saltamos alguns 3 ondas de uma vez, as mulheres gritaram e foram para o lado onde a vela estava. Logo o barco cortou a água e virou. Quando virou, tentei apanhar algumas pessoas para pegar barco. O barco, por peso daquela carguinha que tinha, mas a vela que está molhada tudo com a água, fundou para embaixo. E quando fundou para embaixo, tentei banhar para perseguir aquele barco, outro que estava aí a sair, pelo menos pode haver qualquer ajuda. Como era contra a corrente, não consegui chegar rápido lá. E também ele, para ver cá, era contra vento, não conseguiu chegar, foi com sair também no outro lado por causa de vento. Então, parou também daí ver. Eu nadava já a ver à procura das minhas pessoas. Quantas pessoas estavam no seu barco? 9 pessoas. 9? Sim. E alguém salvou-se do seu barco? Não. Quando o senhor saiu, todos ainda estavam na água? Já não estava na água. Portanto, este naufrágio acontece numa altura em que fala-se da existência de um tubarão aqui na Baía de Inhambane. Perguntamos ao pescador, bem como as outras pessoas dizem que é realmente o mau tempo que originou este naufrágio. Descartam a possibilidade do barco ter sido, do acidente ter sido provocado por o ataque de um tubarão. Mas estes são dados que nós vamos procurar atualizar nos próximos blocos noticiosos. O que importa agora é que 9 pessoas estão desaparecidas em consequência deste naufrágio aqui na Baía de Inhambane. Com imagens de Félix Jamis, Hugo Firmino, a partir da Baía de Inhambane, para a STV. E uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas na sequência de uma tentativa de sequestro na cidade de Maputo. As vítimas são todas inocentes e o grupo de sequestradores fugiu. Os sequestros voltaram a Maputo. Desta vez, a vítima era para ter sido o proprietário deste estabelecimento de venda de artigos eletrônicos e material sanitário localizado na esquina entre as avenidas Guerra Popular e Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. Ainda é possível ver os vestígios do crime, tal como as marcas das balas presentes ainda no local e aqui uma das marcas da tentativa de levar o proprietário deste estabelecimento comercial. Os bandidos dispararam mais de 5 balas no estabelecimento para provocar pânico e levar o proprietário. No meio da confusão, eis que acabaram falhando o alvo e levaram o gerente que estava em serviço. Ainda balearam o agente de segurança e um cliente que se encontrava a fazer compras. Eles estavam a vir de trás de lá da Guerra Popular para cá, pararam dali, desceram. Quando desceram, então, outro parou de carro, saíram 3, outro parando aqui e o outro estava lá dentro. Então, balearam segurança quando estava a tentar defender e o cliente estava lá dentro também. Atiraram um tiro e levaram o trabalhador que trabalha lá dentro.
Tudo indica que o cidadão levado pelos sequestradores já foi colocado em liberdade. Por volta das 17 horas, a Polícia da República de Moçambique perseguia a viatura que transportava os supostos bandidos, mas estes acabaram embatendo no obstáculo na zona da Praça dos Heróis Moçambicanos. Em seguida, abandonaram a viatura. A polícia perseguiu, mas durante este processo acabou sendo baleado um cidadão que se encontrava nas imediações da Praça dos Heróis, que acabou perdendo a vida no local. Eles vinham da Janquice Sano a serem seguidos. Segundo relatos, dizem que era um sequestro, presumidamente do mulato que estava ali dentro do carro. E vinha um outro carro da polícia em direção da GFPLM para aqui. Os dois carros da polícia e dos presumíveis sequestradores se encontraram aqui no meio. E no outro carro, Corolla Escova, tinha um senhor presumidamente inocente. Vinha já a caminho, ele foi baleado e morreu mortalmente no local. Dizem que os bandidos puseram-se em fuga, atravessaram da praça e de lá do outro lado ameaçaram alguém. A pessoa saiu do carro, deu-lhe os carros, eles levaram o carro e saíram, foram embora. Dizem que alguns policiais seguiram, mas depois voltaram. O agente de segurança privada e o cliente, baleados durante esta tentativa de sequestros, foram levados para o Hospital Central de Maputo, onde neste momento se encontram a receber cuidados médicos. As imagens são de Hermenegildo Zibani, António Tiwa, para a STV. A polícia e a população em Dondo neutralizaram um grupo de homens que assaltou a mão armada um comerciante e levou cerca de 700 mil meticais. O grupo usava 3 armas de fogo. O assalto ocorreu poucos minutos depois das 8 horas desta segunda-feira neste balcão do BCI, localizado no município de Dondo. 3 indivíduos que se faziam transportar nesta viatura e armados com 3 pistolas chegaram neste local segundos depois deste cidadão de origem paquistanesa, quando mesmo se preparava para entrar no banco para depositar cerca de 700 mil meticais, foi cercado pelos malfeitores que apontaram uma pistola na cabeça e exigiram que o mesmo lhes entregasse o valor. Já com o dinheiro na mão, os assaltantes correram para a viatura e arrancaram a alta velocidade em direção à cidade da Beira. O pessoal já chegou aqui fora, tá aqui só pouco andar aí, tá 3 banducas, esse assim, apenas 3, depois 2 pessoas assim pegaram, depois dinheiro já levou, dinheiro já pegou, depois vai tá caro já dentro, 4 pessoas só, já fora. Esse. O proprietário do valor, o empresário local, alertado, comunicou imediatamente à polícia e, em colaboração com outros populares que reconheceram a viatura e um dos assaltantes, iniciaram uma busca implacável. Então a polícia tinha menos meio, tinha 1 meio e nós providenciamos mais 2 meios de reforço. E assim conseguimos perseguir os malfeitores. Conseguimos, a volta de 10h30, 11h30, já tínhamos apanhado um. E com o reforço da polícia, com muito esforço da polícia no meio da ação, conseguimos até 17 horas recuperar a viatura que fez a ação, inclusivamente mais um suposto, o assaltante. 2 dos 5 supostos assaltantes foram surpreendidos a dividirem o valor roubado. O proprietário da viatura nega o seu envolvimento no crime e diz que recebeu o dinheiro que era para recompor a sua viatura, que ficou danificada durante a fuga, e o outro indiciado afirmou que a sua missão era apenas transportar o grupo de moto para um lugar seguro. Eu fiquei encrencado aqui porque o problema estava que era de arma. E eu também disponibilizei o carro. Eu não sabia que o carro eles iam para roubar. Só que eu sabia que o carro ia fazer táxi daqui e levar alguém aqui para a Beira. No momento quando disseram que arrebentaram lá, me deram aquele valor para mudar o carro, eles todos já estavam escapulidos, eu já tinha aquele dinheiro no bolso. Não seguia eles, não. Eu fui onde havia casas desse lado. Missão minha é para levar eles de moto a vir deixar na estrada. Agora, antes de acabar, se dividir aquele dinheiro, Mandala diz que o mau carro que vocês usaram, disse a gente vamos dar o seu dinheiro para lavar o seu carro. Só que daí eu somente que tinha pasta. Nem outra pessoa que tinha pasta dali. Quando aparecem pessoas lá fora, na estrada, eles tentaram correr, né? E eu peguei minha pasta, corri também. A polícia voltou a apelar aos agentes econômicos a serem mais cuidadosos na movimentação de elevadas somas monetárias. Sempre que tiverem que transportar
altas somas de dinheiro, portanto, contactarem a polícia para as devidas escoltas essas que são gratuitas. Dos cerca de 700 mil meticais roubados, foram recuperados apenas 150 mil. Na cidade de Chimoio, indivíduos ora monte assaltaram uma residência de um cidadão de nacionalidade tailandesa, onde se apoderaram de 2 kg de pedras preciosas e o valor estimado em 700 mil meticais. Para além dos 2 kg de pedras preciosas de tipo rhodolite e valor monetário avaliado em 750 mil meticais, os 7 meliantes, fortemente armados, apoderaram-se ainda no assalto a esta residência de 8 telefones celulares. Uma das vítimas disse à STV ter reconhecido um dos integrantes da gangue que na manhã do mesmo dia do assalto apareceu na residência, alegadamente para vender pedras preciosas que possuía, tendo prometido regressar mais tarde com o produto e que, para sua surpresa, regressou não como vendedor, mas como um bandido acompanhado por 6 comparsas, todos armados. Penso naquele dinhaça que vinha aqui para, já confirmou as 2 homens, aquele que apareceu de manhã, aquele que diz vai trazer produto. Agora esse dinhaça abriu. Antes de abrir, estava a pensar para abrir ou não. Ele tirou a arma, disse, abre lá. Agora com a arma ele abriu. Quando chegar dentro, começar a procurar tudo. Queria entrar no quarto dele, disse não quer esse quarto, seu quarto não quer. Queremos o quarto desse branco. Logo entrou com essa senhora estava a dormir com esse branco, disse, ok, queremos dinheiro, somos bandidos. Falar bandido, somos bandidos. A polícia, que confirma o assalto e diz que já tem pistas que irão ditar a captura da maior parte dos elementos da quadrilha, mostra-se preocupada com a proveniência das armas usadas em assaltos. Após o assalto, eles fugiram. Portanto, ou seja, estão em parte incerta. Mas há que referir que de fato temos algumas pistas que irão ditar a captura da maior parte da quadrilha e o que nos preocupa é a proveniência dessas armas de fogo de que se faziam transportar. No entanto, Belmiro Mutadio coloca de perto a hipótese de haver alguma conivência entre os assaltantes e pessoas próximas das vítimas. Um dado muito importante é que, de fato, os meliantes dirigiram-se ao local da residência onde se encontrava o valor monetário. Significa que houve alguma fuga de informação, ou seja, as pessoas mais próximas podem ser coniventes ou podem estar a difundir a informação para os meliantes, para que, de fato, esses possam fazer aquilo que é seu trabalho, que é assaltar e roubarem de lá, portanto, o que acabei de me referir. A polícia diz que este assalto, à semelhança de outros que recentemente tiveram lugar na província de Manica, fragilizaram o trabalho da corporação e mesmo assim pede aos cidadãos para continuar a depositar a sua confiança na PRM, que tudo está a fazer para garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. O transporte semicoletivos de passageiros passará dos atuais 5 para 10 meticais na cidade de Nampula. A medida que entra em vigor no próximo dia 7 foi decidida pela Associação dos Transportadores de Nampula e prevê igualmente a abolição dos pontos intermédios. A Associação dos Transportadores de Nampula, ASTRA, submeteu por 2 vezes à Assembleia Municipal o pedido para discussão e aprovação da proposta da alteração do preço do transporte semicoletivo de passageiros de 5 para 10 meticais e a abolição dos pontos intermédios, algo que nunca obteve resposta daquele órgão legislador. Esperávamos que com esse pedido teria alguma resposta, então não houve nenhuma resposta. Recentemente tivemos que submeter um pedido por causa da subida do refresco, a Coca-Cola e também do pão, devido à subida dos preços que está acontecendo face à inflação do metical face ao dólar.
Os porquês não estamos a ter resposta do Conselho Municipal e da Assembleia Municipal, não sabemos. Tivemos encontro, quer com o presidente do Conselho Municipal, quer do presidente da Assembleia Municipal, mas não tivemos nenhuma resposta até a presente data. A Astra já emitiu comunicados que se encontram estampados nos transportes semicoletivos de passageiros. Luís Vasconcelos, presidente da agremiação, avança que a decisão entra em vigor dia 7 do próximo mês e será de observância obrigatória. Em 30 dias, se esse pedido não ser satisfeito para os transportadores da cidade de Nampula, vai-se aplicar a tarifa de 10 meticais e a abolição dos pontos intermédios como deferimento tácito. A partir do dia 7 de novembro, vai-se aplicar a tarifa de 10 meticais e a abolição dos pontos intermédios. Então a tarifa será a tarifa única de 10 meticais, a semelhança ao município de Nacala, aqui perto. Luís Vasconcelos assegura que a decisão beneficia tanto os munícipes como os transportadores e vai reduzir o custo de uma viagem dentro da cidade. O Ministério da Educação chumbou os 407 alunos suspeitos de fraude académica nos exames extraordinários realizados em agosto. Nos casos em que não ficou provada a fraude, o Ministério já deu instruções às escolas para que afixem os resultados. Depois de averiguar caso a caso, o Ministério da Educação decidiu anular e reprovar 407 alunos que se provou terem cometido fraude nos exames extraordinários. Os alunos são de 9 escolas das províncias de Maputo, Maputo Cidade, Inhambane, Nampula e Zambésia. E as disciplinas em causa são as de Física, Introdução à Filosofia, Português e Inglês. Num primeiro momento nós detectamos 101 e depois num segundo momento, a posteriori, nós detectamos 407. Então existe um trabalho de análise de informação, de processos, de compilação de dados de relatórios, de determinadas evidências, como fez referência, que não vou detalhar naturalmente, porque isso faz parte de todo um processo, exatamente que leva o Ministério a tomar uma decisão como esta. O Ministério da Educação assegura que as escolas já receberam instruções para partilhar a informação com os 2 grupos de candidatos. Publicamos o despacho e as escolas foram imediatamente autorizadas a publicar todas as pautas que eventualmente não tinham sido publicadas ainda à espera deste despacho. A esta altura devem estar já publicadas as pautas nas várias escolas, creio eu. Mas já foi dada essa instrução logo depois do despacho ter sido publicado. O setor reconhece ter havido fragilidades durante o processo, o que faz com que haja fuga de informação. Aprimorar os nossos mecanismos de distribuição, melhorar as nossas campanhas de sensibilização, porque se for a reparar, esses 407 indivíduos são pessoas que receberam mensagens em telemóveis, não é? Então tem que haver também que, por um lado, existe um Ministério que tem que fazer um trabalho aturado de aprimorar os seus mecanismos de controle. Por outro lado, também existe uma responsabilidade de quem recorre aos serviços de educação, especificamente extraordinários, para poder terminar. Então queremos também partilhar esta responsabilidade de controle com os pais encarregados de educação. O diretor do Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências, Ivan Collinson, destacou que as fraudes tendem a se sofisticar e a aumentar. 2 semanas depois de ter iniciado o processo de matrículas da primeira classe, algumas escolas do país estão a restar pouca adesão no processo. O Ministério da Educação exorta aos pais e encarregados para que possam matricular as crianças em tempo útil. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano prevê matricular na primeira classe mais de 1 milhão de crianças em todo o país no próximo ano. Entretanto, 2 semanas depois do início do processo de matrículas, está a restar pouca aderência em alguns pontos do país. A educação reconhece que é prática dos encarregados deixar o processo para depois. Temos algum registro que em alguns locais, em algumas escolas, em algumas províncias também, a afluência e a adesão, enfim, está um pouco aquém do esperado. Todos os anos, de alguma forma, existe este comportamento.
O Ministério aconselha os pais e encarregados de educação que matriculem as crianças a tempo, por forma a evitar constrangimentos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano apelar para que os pais não deixem isto para o fim, que se preocupem com fazer as matrículas, terminar todos os processos, exatamente para que nos permitam depois planificar o melhor uso das vagas que eventualmente forem deixadas por matricular. Lembre-se que as matrículas iniciaram a 1 de outubro e se estenderão até 31 de dezembro. Caso os pais e encarregados de educação não possuam documentos, poderão matricular a criança de forma condicionada para depois regularizar os procedimentos num prazo de 90 dias. O Ministério da Saúde já registrou 3 mortes e cerca de 480 casos de cólera desde setembro e diz que a situação é preocupante. Moçambique está em risco de viver um surto de cólera com a aproximação da época chuvosa. A província de Nampula ainda é a única que registrou mortes e casos confirmados de cólera, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas o Pelouro teme pelo fato do surto ter iniciado antes da chegada da época chuvosa. A doença já matou 3 pessoas e afetou cerca de 480 nos últimos 2 meses. O Ministério fez esta terça-feira a avaliação do ponto de situação da epidemia e disse que o país está em alerta máximo. Para nós, sim, estamos em situação de risco, estamos em situação de alerta máximo, porque já temos casos de cólera em algumas províncias, já temos a província de Nampula que declarou, inclusive, a epidemia de cólera. Então, estamos sim em risco. O que temos que fazer é trabalhar mais e mais com ações concretas de saneamento de meio, de mudança de comportamento da população, para que possamos conter a epidemia. Por outro lado, o setor está a registrar um aumento acima da média dos casos de diarreias em 8 das 11 províncias do país. Desde o início do ano até o dia 26 de outubro, nós registramos no país o aumento de casos de diarreias comparativamente com o ano 2014. Nós fizemos um levantamento por província em termos de percentagem de aumento de casos de diarreias e por ordem decrescente temos a cidade de Tete, que aumentou, a província de Tete, especificamente a cidade e Moatize, que aumentaram em 46%. Desde janeiro, mais de 585 mil pessoas foram diagnosticadas com doenças diarreicas. Destas, 406 perderam a vida. Mais de 4 milhões de crianças dos 0 aos 4 anos vão beneficiar de desparasitação e vitamina A durante a segunda fase na Semana Nacional de Saúde, que vai decorrer entre os dias 2 e 6 de novembro próximo. A nova fase da Semana Nacional da Saúde foi lançada esta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A iniciativa vai decorrer durante 5 dias e proverá diversos suplementos de saúde para cerca de 8 milhões de crianças, com destaque para vitamina A, desparasitantes e rastreio de tuberculose. O objetivo é aumentar o acesso a cuidados de saúde. Nós prevemos suplementar cerca de 4 milhões e 8 mil crianças em todo o país. E o nosso grupo-alvo são crianças dos 6 meses aos 59 meses de idade. Portanto, crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Em relação à desparasitação, importa referir, portanto, que esta intervenção da desparasitação visa essencialmente minimizar o problema das parasitoses intestinais. Ela crianças que tenham 12 meses de idade até 59 meses de idade. E pensamos que iremos conseguir desparasitar cerca de 3 milhões 544 mil crianças em todo o país. O planeamento familiar vai ser uma das componentes. O Ministério da Saúde prevê oferecer métodos modernos de planeamento a mais de 562 mil mulheres dos 15 aos 49 anos. Nos últimos anos, as metas que têm sido estabelecidas pelo país
elas têm sido alcançadas. Por exemplo, para este ano, ao final de 9 meses, portanto, para os 9 meses, nós prevíamos ter uma cobertura do planeamento familiar de 29%. E nós, portanto, conseguimos alcançar uma cobertura de 30%. Importa referir que as Semanas Nacionais de Saúde têm uma contribuição muito grande para nós alcançarmos as coberturas do planeamento familiar. A segunda fase da Semana Nacional da Saúde vai custar mais de 79 milhões de meticais ao Estado e envolve cerca de 8 mil técnicos de saúde. Uma criança de 2 anos foi apontada à mão esquerda no Hospital Provincial de Climane. E tudo indica que trata-se de erro médico. A pequena Tânia Abel, de 2 anos de idade, viu sua mão esquerda amputada na última feira, dia 22 do corrente mês, depois de um alegado erro médico. Consta que Tânia foi internada no dia 4 do mês em curso na enfermaria de pediatria com problemas de convulsões. Na sequência, um agente de saúde, cuja identidade não foi possível apurar, aplicou o catéter para medicar a pequena. Dias mais tarde, o braço da menina começa a inflamar, apresentando a cor escura. E chegando ao hospital, a decisão foi amputação da mão. Incomodada na semana de dia 4 de outubro, estava com convulsões. Aqui foi internada lá no hospital, lá na pediatria. Daí foi postar um catéter aqui. Não sei se o catéter estava mal, pois então começou a inflamar o braço. Daí já tivemos alta no dia 5, quando voltei para aqui dia 8. Perguntei à enfermeira, tipo, minha filha está inflamada, não dorme sempre. Ele disse, não, vai passar, vai para casa amassar com gelo sempre. Daí eu fui para casa, comecei a amassar com gelo sempre, mas você começou a inflamar, pensei que é sangue acumulado. Voltei, fui para a Sagrada, pegar a mão de criança, disseram, é normal isso, vai passar. Daí estava a esperar uma consulta externa lá no coisa. Então, a doutora é que disse, esse assunto é muito grave, mas deve ser fora. Eu disse, como assim? Disse, já isso é uma gangrena da mão, vai ter que ser operada. Assim, por isso estou aqui, ela teve operação antes de ontem. Mas quando o braço da criança estava inchado, os enfermeiros, quando viram o braço, o que é que disseram? Eles disseram que vai lá para casa amassar com gelo, vai passar. Sim. O tio da pequena, visivelmente inconformado, deplora o comportamento do pessoal médico. Eles internaram a criança e disseram que isso é uma necrose. Necrose é queimada dos tecidos celulares. Já não há circulação de sangue e todos os tecidos já morreram. Nós ficamos sem nada a fazer e recorremos a outros casos. Fizemos uma exposição para a diretora clínica, fizemos outra exposição para a diretora provincial da saúde, fizeram uma reunião com a família e disseram que como não há alternativa, devemos amputar o braço. A pequena Tânia vai viver para o resto da vida com esta dura realidade. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. O futuro é agora. Acredito que esta iniciativa vai se tornar num espaço de convergência. Um espaço em que a nação se aceita na sua diversidade, escutando uns aos outros, procurando criar consensos e contribuir para um ideal em que todos os moçambicanos sintam que têm espaço de pertença. Participe no Grande Fórum Mozefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro.
Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Na próxima edição do programa Mosef, vamos conversar com o responsável da empresa Odebrecht sobre sustentabilidade e também sobre as recentes notícias que têm vindo a lume sobre o caso Lava Jato e as operações em Angola. 40 anos numa empresa, claro. Há laços que se criam, há um envolvimento. Qual foi o seu sentimento quando estas notícias emergeram? O depoimento que eu posso dar é um depoimento muito assim, genuíno da minha própria experiência. O pagamento de impostos é uma obrigação no âmbito da sustentabilidade económica? Não perca aqui na STV. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Muito bem, estamos de volta a esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. Uma criança de 2 anos foi apontada à mão esquerda no Hospital Provincial de Climane. E a diretora clínica da maior unidade hospitalar da Zambésia diz que a Direção Provincial da Saúde de Sofala indicou uma equipa, ou melhor, a Direção de Saúde da Zambésia indicou uma equipa de inquérito para aferir se houve ou não negligência no caso de amputação da mão esquerda da menor. A diretora clínica do maior hospital da Zambésia explicou à STV que uma equipa da Direção Provincial da Saúde está a trabalhar para apurar se houve ou não negligência do pessoal médico no caso que culminou com a amputação da mão esquerda desta menor. Através da denúncia, a pedido de esclarecimentos para os familiares, e imediatamente ativamos uma comissão multidisciplinar para avaliar o caso clínico e que realmente para averiguar quais foram as possíveis causas da gangrena. E essa comissão está a trabalhar e simultaneamente, porque realmente a criança apresentava uma gangrena, que é uma condição, uma situação grave, houve necessidade de amputar a mão da criança. Caso se prove negligência do pessoal de saúde, Nélia Mutice diz que serão responsabilizados. Segundo aquilo que é o Estatuto de Funcionário do Estado, vai haver responsabilizações. Geralmente, na nossa unidade sanitária, a cateterização é feita pelo pessoal de enfermagem. Mas agora eu não posso dizer se realmente houve ou não negligência no momento de colocar o catéter. Por isso é que essa equipe que nós criamos está a averiguar quais foram as causas, o que esteve por detrás da gangrena, porque são várias causas que podem levar a uma gangrena. Então, tanto a comissão multidisciplinar do hospital, constituída por vários especialistas, pediatras, cirurgiões, ortopedistas, internistas, e também presidida pela nossa médica legista, estão realmente a averiguar quais foram as possíveis causas da obstrução ou da gangrena. E, simultaneamente, para averiguar se realmente houve uma negligência, também está a inspeção da direção provincial. Nélia Mutice referiu que, neste momento, a mãe e a menor estão a beneficiar de apoio psicológico. O jurista Olímpio César defende que o agente que colocou mal o catéter, ao ponto de culminar com a amputação do braço da menina de 2 anos, na maior unidade hospitalar da Zambésia, deve ser responsabilizado criminalmente.
É uma situação extremamente lamentável antes disso, mas como se disse e como colocou a questão, para todos os fatos que a sociedade nos apresenta, existe um enquadramento, existe uma tipificação. Neste caso em concreto, vendo as imagens, ouvindo um pouco daquilo que foi falado e com um pouco conhecimento que tenho sobre o caso, acredito que estamos perante uma situação de ofensas corporais involuntárias. Ofensas corporais involuntárias praticadas sobretudo com uma situação de inconsideração por parte da pessoa que terá, do enfermeiro que terá colocado o catéter, que terá procurado fazer esta intervenção. Depois de apreciar as imagens da pequena Tânia Abel, o jurista Olímpio César defende a responsabilização penal do agente que colocou mal o catéter na mão da menor, chegando ao ponto de amputação da mão. A questão afasto por aqui imediatamente a questão da falta de perícia, porque se ele fez a intervenção, considera-se que tinha a perícia devida para intervir. Ele estava voluntariamente consciente de que eu tenho condições, tenho preparação bastante para intervir desta forma. Significa que, se ele tem esta preparação e tem esta convicção, ele devia considerar todos os aspectos circundantes. Primeiro, é uma criança de 2 anos. Depois, entra ao hospital, aparentemente numa situação de não poder se perceber se a reação dela é da dor ou é uma reação da convulsão. Questionamos ao jurista sobre qual a responsabilidade do Estado perante este facto. Há quem nos respondeu. No sentido de que, constitucionalmente, nos termos que a Constituição dispõe, estamos a falar do artigo 58 da Constituição da República de Moçambique, sem ir às disposições da lei ordinária, diz que o Estado é responsável, em termos de dever de indemnizar aos particulares pela violação dos direitos fundamentais destes por parte dos seus agentes ou dos seus funcionários. Foi no hospital, a criança estava sob tratamento, é um enfermeiro que acredito que está no quadro de saúde, ocorreu no exercício das suas funções. Então, pela prática deste ato, o Estado tem objetivamente uma responsabilidade civil, meramente civil. O Presidente da República diz que é preciso evitar opiniões oportunistas nas contribuições para a manutenção da paz. Filipe News falava num encontro com a comunidade maomentana realizada na cidade de Maputo. Filipe News aceitou esta segunda-feira o convite da comunidade maomentana residente em Maputo para o encontro de confraternização e discussão da vida política e econômica do país. O evento presenciado por membros do governo, políticos e empresários, em que a comunidade aproveitou para manifestar as suas preocupações, com destaque para o crime organizado. Os muçulmanos de Moçambique estão atentos e observam a par e passo os esforços que estão a ser envidados no combate do mal que enferma a sociedade. Fatos que colocamos claramente no encontro de cortesia que nos concedeu nesta honrosa confraternização, tais como o crime organizado, que inclui o crime econômico e financeiro, corrupção, raptos, tráfico de pessoas, assassinato de albinos e outros. Excelência, essa é a preocupação de toda a sociedade moçambicana. Na resposta, o Presidente da República deu garantias de que as preocupações apresentadas estão nas suas prioridades, mas abriu o capítulo da paz para deixar uma mensagem. Diz que é preciso evitar oportunismo nas contribuições para a estabilidade. O que nós temos que fazer é não pensar em resolver o problema da instabilidade em Moçambique simplesmente pensando que conversando, falando, dialogando é o produto final. E estamos a ter muita contribuição. Esta aqui é uma demonstração. Temos tido cuidado de evitar o oportunismo, evitar o desenho do problema. Nós queremos, de fato, pessoas com fé, responsabilidade, sem intenções estranhas, para darem a contribuição e encontrarmos a solução.
O jantar serviu também para a apresentação dos projetos de investimento dos membros da comunidade maomentana. O governo quer criar Serviço Nacional de Investigação Criminal para auxiliar a administração da Justiça. Para efeito, o Conselho de Ministros, reunido hoje, apreciou a proposta que será submetida à Assembleia da República. O Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei que cria o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que é um serviço público de natureza paramilitar, auxiliar da administração da Justiça e que superintende as áreas de ordem, segurança e tranquilidade públicas, com a função de prevenção criminal e de instrução preparatória do processo de crime. Nesta sessão, o Conselho de Ministros aprovou também, aliás, apreciou a informação sobre as atribuições, prioridades e desafios do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar no âmbito do Plano Operacional de Desenvolvimento Agrário, onde se prevê a intensificação de várias intervenções na área da agricultura, pecuária, silvicultura, hidráulica agrícola e segurança alimentar e nutricional, tendo em conta as áreas de investigação, assistência aos produtores, utilização de tecnologia, mecanização agrícola e produção intensiva de hortícolas. Ministros de 54 países africanos e da Índia estão reunidos na capital indiana, Nova Delhi, para preparar os principais acordos a serem adotados nesta quinta-feira pelos chefes de Estado e de Governo na terceira cimeira do Fórum Índia-África. Membros do Conselho de Ministros de 54 países africanos, mais a Índia, estão reunidos nesta terça-feira em Nova Delhi, capital da Índia, a preparar os documentos a serem adotados nesta quinta-feira pelos chefes de Estado e de Governo dos dois blocos. Os documentos em preparação vão refletir uma nova etapa de relacionamento bilateral entre a Índia e a África, que, à margem da cimeira ao mais alto nível, Moçambique espera sair deste fórum com garantias de mais investimentos para o país. O interesse dos indianos em Moçambique é cada vez mais crescente, em África no geral. Moçambique tem estado a se posicionar como sendo, digamos, uma porta de entrada para vários investidores de várias partes do mundo para a região da África Austral, mas também, logicamente, tem sido um destino preferencial em relação a vários setores de atividade, fundamentalmente os ligados aos recursos naturais, mas fundamentalmente mesmo em relação ao aproveitamento daquilo que é o desenvolvimento tecnológico indiano, que possa ser também transferido para Moçambique, e fundamentalmente também a transferência de conhecimento em relação ao desenvolvimento da agricultura, saúde, farmácias, que será uma das áreas potenciais, digamos, do investimento indiano neste momento no mundo. Neste momento, Godinho Alves garante que já há contactos formais que poderão ser consolidados durante o fórum. Nós esperamos que com esta cimeira e com este fórum de negócios que vai ter lugar amanhã, haja mais investidores indianos interessados em se deslocar ao nosso país e, de facto, concretizarem investimentos. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que vai chefiar a delegação moçambicana, chega nesta quinta-feira a Nova Delhi. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, exorta às procuradorias e tribunais a uma maior celeridade nos processos que envolvem o rapto e tráfico de albinos em Nampula. A Procuradora-Geral da República encontra-se em Nampula com o objetivo de aferir o grau de cumprimento das atividades programadas para o ano prestes a terminar. Beatriz Buchil deslocou-se à Subprocuradoria-Geral, como também à Procuradoria Provincial de Nampula, onde lhe foram apresentados os respectivos relatórios de atividades. E, na ocasião, a PGR manifestou-se indignada com alguns aspectos contidos no informe apresentado. A Procuradora-Chefe faz referência aqui a várias situações da falta de tribunais, não é? Quer nos distritos onde é que estão em implantação, mas depois não nos disse aqui quais são as alternativas, tipificar bem esses crimes. É tráfico mesmo. Os albinos estamos perante situação de tráfico.
O que a lei diz em relação ao tráfico de pessoas? Para que efeitos é o tráfico? Nós não podemos usar linguagem corrente, não é? Temos que usar linguagem jurídica. Temos processos que foram acusados por tráfico. Acusados por tráfico? Sim. A título Se calhar de o colega a título de exemplo, qual é? Taíbo Mukbora, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, referiu que nos encontros mantidos foi de consenso a conjugação de esforços para o combate ao tráfico de pessoas com problemas de pigmentação da pele, onde as procuradorias e os tribunais são chamados a serem céleres nos processos que envolvem aquelas práticas. Todas as partes estejam envolvidas de maneira muito séria, de maneira muito responsável e pronta para que esta situação seja ultrapassada. Procuradorias e o Tribunal, há um consenso comum, uma urgência, que é celeridade nos processos que envolvem este fenômeno. Dar prioridade a esses processos para que possam ser instruídos, remetidos ao Tribunal e julgados em tempo útil para que desses julgamentos, portanto, haja uma parte educativa para além da responsabilização. Ao nível de Nampula, as autoridades da Administração da Justiça registraram 22 casos cujos processos encontram-se em fases de instruções preparatória e contraditória. Muito bem, vamos agora ao Espaço Mosefo. As inscrições para o primeiro grande Fórum Mosefo de dezembro já iniciaram e estão abertas a todos os cidadãos que pretendam participar deste evento. De acordo com o responsável do Departamento das Inscrições do Mosefo, Micael Francisco, que respondia a algumas questões de cidadãos, existem 4 etapas para fazer a inscrição ao Fórum, que irá se realizar nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Gostaria de me inscrever no Fórum Mosefo em dezembro. Quais são os critérios que eu possa seguir para me inscrever? Temos um sistema de credenciação e controle de acesso. Ele pressupõe 4 fases. A primeira fase é a fase de pré-inscrição, que nós chamamos de manifestação de interesse do próprio participante. Para isso é muito simples, é só aceder ao site via internet, ao site do Mosefo, que é o www.mosefo.com, e lá tem as instruções de como fazer essa inscrição. A inscrição é feita através de um formulário, quer dizer, a pré-inscrição é feita a partir de um formulário, que é algo muito simples, fácil, e em menos que 1 minuto o participante poderá ter a sua pré-inscrição submetida ao processo de aprovação. E logo após a submissão dessa manifestação de interesse do participante, ele receberá um e-mail de confirmação da pré-inscrição. E aí vamos para um segundo momento, que é o momento de aprovação, em que a equipe do Mosefo vai aprovar a acreditação do próprio participante e ele receberá um e-mail para confirmar os dados e selecionar as sessões que pretende, digamos, participar. O que é preciso para participar da Mosefo? Se há uma inscrição que é feita, se há um valor que é depositado. O fórum está dividido em 3 dias, com as suas sessões. Para cada dia, o participante terá que pagar 5.000 meticais por dia. Caso ele pretenda assistir ou ter acesso aos 3 dias, tem um desconto, tem um valor de 12.000 meticais, tem um desconto de 3.000 meticais para ter o acesso às sessões nos 3 dias do Fórum Mosefo. Relativamente ao estudante, o estudante terá um pacote especial. Estamos a falar aqui de 1.000 meticais por dia para os estudantes e claramente o processo seguirá como o participante tem também em termos de seguimento, que é, na verdade, ele vai receber o seu e-mail de confirmação. É preciso provar, obviamente, que ele é estudante. Em algum momento terá que enviar um e-mail com o seu cartão de estudante ou
algo que comprove efetivamente que esta pessoa é de fato estudante. Eu queria saber da Mosef, depois de enviarem um convite, será que eu seria obrigado a confirmar a minha presença, ou vocês, como uma direção organizada, que é a Mosef, ligam para cada personalidade que recebe o convite para confirmar a sua presença no fórum? Nós temos aqui temos o participante do próprio fórum, mas temos figuras convidadas a participar no fórum, no primeiro grande fórum de Mosef. Estes convidados vão receber o e-mail, onde apenas deverão confirmar os seus dados. Receberão o e-mail ou o convite físico, onde vai estar contido um código e os passos para que ele possa efetivamente seguir para confirmar apenas os dados. Quer dizer, o convidado não tem, digamos que, aceder à primeira fase do processo de acreditação e controle de acesso, que é a pré-inscrição. Não há necessidade de pré-inscrição para o convidado. O apelo que eu gostaria de deixar é, de fato, que as pessoas façam o seu pré-registro quanto antes. Como sabem, o Fórum Mosef tem limitação. Nós temos várias sessões, quer a plenária, quer sessões temáticas, quer momentos Mosef. Cada um deles tem a sua limitação em termos de participantes. E, por isso, apelo, quanto antes efetivarem aqui a sua inscrição, melhor. Muito bem, as inscrições para o Fórum Mosef já iniciaram e poderão ser feitas através do www.mosef.com. E agora vamos acompanhar o depoimento de um dos membros da Comissão de Honra do Mosef. Neste caso, vamos ouvir o que Narciso Matos acha sobre o primeiro grande Fórum Mosef, que vai decorrer em dezembro próximo. É verdade que tem havido muitas conferências, mas são sempre temáticas, conferências sobre energia, sobre a mulher, sobre o gás, sobre etc. Mas o Mosef tenta buscar isso tudo e fazer disso tudo uma visão comum, integrada ao desenvolvimento do país. Não é? Pensei que este é um elemento diferenciador. O segundo elemento, como disse antes, não é tanto reinventar o que já está escrito, ignorar o que já está pensado, é tentar trazer tudo isso em conjunto e criar uma visão comum para o desenvolvimento do país. O presidente da Comissão Executiva do Millennium BIM, José Reino da Costa, espera que o grande Fórum Mosef, que vai decorrer entre os dias 2 e 4 de dezembro, seja a consolidação das 5 anteriores conferências realizadas por esta plataforma. José Reino da Costa, do Millennium BIM, um dos parceiros do Fórum Mosef, considera que esta plataforma conseguiu reunir várias entidades que buscam soluções dos problemas da sociedade. O presidente da Comissão Executiva do Millennium BIM diz ainda que a instituição que representa participa do Fórum Mosef como uma forma de ajudar e encontrar soluções dos problemas financeiros dos moçambicanos. O Mosef é uma iniciativa muito importante para o país, que conseguiu reunir entidades privadas e públicas na discussão dos principais problemas do país, numa tentativa de juntar as opiniões das várias entidades para obter soluções para a resolução desses problemas. O primeiro grande fórum vai ser, no fundo, a consolidação dos 5 fóruns que houve inicialmente, onde as entidades mais importantes deste país vão, no fundo, propor as suas soluções, discutir as várias alternativas e, no fundo, fazer uma consolidação de toda esta discussão em torno destes temas. Para o Millennium BIM é, antes de mais, um grande orgulho ser um parceiro do Mosef. É também um sentido de responsabilidade muito grande participarmos como primeiro banco em Moçambique neste processo que visa, como eu disse, procurar soluções para os principais problemas do país e por isso é com grande satisfação que nós somos parceiros deste projeto. Depois do primeiro grande fórum Mosef, José Reino da Costa espera que as entidades oficiais moçambicanas usem as pistas deixadas na última conferência para obter soluções dos problemas de financiamento à economia. O Mosef, o último fórum, foi de facto sobre o tema do financiamento à economia. Foi discutido exaustivamente. Nós temos a oportunidade também de dar o nosso contributo, deixando também algumas pistas para discussão e, no fundo, o que nós acreditamos é que, no final deste fórum, essas pistas vão permitir que as entidades sociais e também as entidades privadas possam tirar as suas conclusões e possam, com isso, passar para a prática algumas das ideias que foram discutidas.
E cidadãos entrevistados pela equipa do MUSEF dizem esperar que o Grande Fórum de Dezembro discuta assuntos de interesse da sociedade e, por via disso, procure soluções para os vários problemas. O Grande Fórum, o enfoque deve ser na reflexão sobre a paz, porque eu penso que a paz é um dos aspectos fundamentais ou dos aspectos críticos para o desenvolvimento de um país. Penso que as questões econômicas são importantes de facto, mas sem um ambiente tranquilo, um ambiente que faça com que as pessoas possam, de alguma forma, pôr em prática aquilo que são as suas ideias, sem receios de que os investimentos que possam fazer. Não falo só de investidores internacionais, falo mais de investidores internos, né? Os investidores internacionais, neste caso, também têm de ter, de facto, um espaço em que investam com tranquilidade. Eu gostaria que a MUSEF trouxesse como os jovens podem ter um emprego ou trazer um novo emprego em Moçambique para que nós todos possamos ter emprego, porque hoje em dia há falta de emprego. Muito mais para os graduados ainda não ter emprego. Um dos temas que tem suscitado uma paixão por mim, acredito que é a mobilidade, porque todo desenvolvimento de um país depende das condições de mobilidade que houver. E temos agora um problema que temos enfrentado, que é a mobilidade, o déficit da mobilidade a nível urbano e rural. Então, se procuramos atrair as vias de acesso, as questões de transporte, com vista a melhorar aquilo que é a vida dos cidadãos, eu acredito que é um tema que carece de maior atenção do Estado e do Governo para esses déficits que temos encontrados a níveis do mesmo. Deverá trazer de tudo, né, que faz falta à sociedade, as nossas necessidades, né? Eu acho que primeiramente eles deverão avaliar o que é que está-se a precisar, né? E trazer, porque eu acho que nós necessitamos de tudo, principalmente nós estudantes cá. Tem muita coisa que falta, só que não é dada a devida atenção, porque ninguém nos dá ouvido, né? Não temos lá um recinto para debater e para trazer os problemas que temos cá e as dificuldades, né? Eu acho que é isso que eles devem ver. Muito bem, estamos a caminho do primeiro Grande Fórum MUSEF, que irá se realizar nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Momento para mais um breve intervalo.